Pedro Venceslau, advogados do grupo Prerrogativas, que é um grupo mais ligado à esquerda, estão incomodados com as comparações feitas entre as ações da Operação Lava Jato e o processo que investiga a trama do golpe. Uma delas feita pelo próprio Jair Bolsonaro em uma crítica a Cristiano Zanin, que Cristiano Zanin criticava anteriormente o expediente da Lava Jato, mas que na visão de Jair Bolsonaro repete os mesmos procedimentos. Quais são esses pontos de incômodo que você apurou? Boa tarde, Gustavo, Clarissa, Luísa, boa tarde a todos. Olha, um dos pilares da narrativa de defesa de Jair Bolsonaro, inclusive argumento usado pelo próprio ex-presidente, são as supostas contradições entre as delações que foram anuladas durante o processo da Lava Jato e a delação do Mauro Cid. Isso, inclusive, tem sido usado pela defesa de Jair Bolsonaro, sem se esquecer de que o advogado do ex-presidente, o Celso Vilardi, foi um dos críticos aos procedimentos da Operação Lava Jato lá atrás. Eu conversei com o Marco Aurélio Carvalho, que é o coordenador do Grupo Prerrogativas. Para quem não sabe, é um colegiado de advogados que nasceu durante o processo da Lava Jato como um grupo de WhatsApp, muito próximo do presidente Lula. Todos esses advogados eram muito críticos a todos os procedimentos ali naquele momento. O Marco Aurélio Carvalho disse o seguinte, que tentar comparar o processo da Lava Jato com esse caso envolvendo o 8 de janeiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo ele, aspas, é desonesto. Por quê? Primeiro, a delação do Cid, do ajudante de ordem, segundo Marco Aurélio Carvalho, esse também é o argumento do advogado Pedro Serrano, com quem eu conversei, não é justo porque a delação do Cid seria irrelevante. A delação do Cid foi apenas o ponto de partida e, segundo eles, existem muitas provas robustas contra os envolvidos no 8 de janeiro e também contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto, no processo da Lava Jato, quase todos eles foram baseados exclusivamente, em grande parte, em delações. O Pedro Serrano ainda fez algumas comparações. Ele disse que durante o processo da Lava Jato, houve até coação física nos processos de delação premiada, que elas eram uma espécie de método para pressionar as pessoas a falarem. E agora, no caso de Jair Bolsonaro, é completamente diferente, inclusive porque o ex-presidente está solto e o presidente Lula, naquela ocasião, estava preso. Então, não dá para fazer essa comparação. O Marco Aurélio Carvalho disse ainda que durante a Lava Jato houve muita pirotecnia com as medidas cautelares, o que não acontece agora no caso de Jair Bolsonaro. Aí eu conversei também com o Ricardo Salles, que é um deputado federal bolsonarista aqui de São Paulo, muito ligado ao ex-presidente da República, e disse o seguinte, que os advogados da Lava Jato, envolvidos os críticos da Lava Jato, os anti-lavajatistas do Grupo Prerrogativas, relativizam os padrões jurídicos nos dois episódios. O que serviu para Lava Jato, segundo ele, deveria servir também para Jair Bolsonaro. E citou o caso específico do ministro do STF, o Zanin, que era advogado do presidente Lula e durante o processo da Lava Jato criticou o que ele chamava de assodamento processual. Então, segundo o Ricardo Salles, há sim um paralelismo entre os dois casos. Então, os bolsonaristas agora estão recorrendo à Lava Jato para questionar os métodos de Alexandre de Moraes, questionar todo esse processo envolvendo o ex-presidente e todos aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro.